assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esta família viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Uma história real que mostra a profundidade de como Deus cuida de cada um de nós. Nessa jornada, você verá que pequenos milagres acontecem na sua vida todos os dias, e você nem percebe. A filha mais nova deste casal, de uma hora para outra, foi acometida por uma doença grave, incurável. Isso trouxe muita tristeza e apreensão para esta família. Uma mãe, incansável em ver sua filha curada, a leva para os melhores especialistas, mas o diagnóstico dado para sua filha não era favorável. Esta mãe sempre acreditou em Deus e ia aos cultos aos domingos, mas nunca havia tido uma experiência profunda com seu Criador. A menina é internada, e o seu caso se agrava, tornando cada vez menores as esperanças de vê-la curada. E é no momento mais escuro que um grande milagre acontece. Imagina uma família super comum, simples e cheia de amor. É a família Beam. Eles moram no Texas, numa casa com muito espaço, campo, natureza, e têm uma vida tranquila. O pai, Kevin, é veterinário. Cuida de bichos o dia inteiro. Ele adora o que faz. A mãe, Christy, cuida das 3 filhas e da casa. Ela é daquelas mães super dedicadas, que tá sempre correndo para todo lado, tentando dar conta de tudo. As 3 meninas são cheias de energia, principalmente a Annabelle, que é a filha do meio. Ela é super doce, brincalhona, curiosa e muito ligada com a mãe. No começo da história, tudo parece estar indo bem. Eles vão à igreja aos domingos, almoçam juntos, se abraçam bastante. Christy é bem envolvida com a igreja e fala muito de Deus para as filhas. Ela quer ensinar para as meninas que Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Elas oram juntas, cantam músicas cristãs e a vida segue num ritmo feliz. A casa deles vive cheia de vida. As meninas estão sempre brincando, rindo, se sujando, correndo para lá e para cá. Às vezes a bagunça é tanta que a Christy só ri, porque não tem muito o que fazer. Ela tenta manter tudo nos trilhos, o almoço, a lição de casa, levar as filhas para as atividades, ajudar no que pode no trabalho do marido. Enfim, é uma mãe multitarefa mesmo. Um dia, eles adotam um cachorrinho. A alegria das meninas é total. A família sempre teve essa coisa de cuidar dos outros, seja gente, seja bicho. E isso mostra muito quem eles são. Pessoas com o coração gigante, sempre querendo fazer o bem. E apesar da correria, a Christy está sempre atenta a tudo. Sabe aquela mãe que percebe até quando a filha dá uma piscada diferente? É ela. Ela conhece cada detalhe das meninas, sabe o que elas gostam de comer, o que elas têm medo, quando elas estão tristes, tudo. E nesse comecinho do filme, a Annabelle começa a mostrar alguns sinais de que algo não tá tão certo. Nada muito grave ainda, mas são coisas pequenas, tipo uma dorzinha aqui, uma carinha meio cansada ali. Mas como criança vive correndo, pulando, se machucando, ninguém acha que é algo sério. A vida continua, os dias vão passando, a escola tá lá, os amigos, as risadas. Tá tudo bem. Ou pelo menos parece. Eles também têm aqueles momentos em família que aquecem o coração, sabe? Jantares com muita conversa, brincadeiras bobas antes de dormir, carinho entre os pais. A relação da Christy com o Kevin é forte. Eles se respeitam, se apoiam. Mesmo quando estão cansados ou preocupados, eles dão um jeito de se ajudar. Isso tudo mostra o quanto essa família é unida. Mas como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas, logo essas pequenas mudanças na Annabelle vão começar a chamar mais atenção. Mas isso é para depois. Por enquanto, a gente só vê o quanto essa menina é alegre, cheia de vida e amada. Ela adora brincar com as irmãs, correr no quintal, subir em árvore. É esperta, divertida e tem um jeitinho muito especial que conquista todo mundo. E outra coisa, mesmo sendo uma família cheia de fé, eles são bem pé no chão. Não são perfeitos, têm suas brigas, momentos de cansaço, dúvidas, como qualquer família de verdade. Isso é legal, porque faz a gente se identificar. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos, até nossa própria família. Então, lembra que a Annabelle estava com umas dores meio estranhas? Pois é, não era só uma dorzinha boba, não. Um dia, a dor ficou tão forte que ela começou a gritar de tanta dor na barriga.
A Christie ficou desesperada, claro. Mãe sente na hora quando tem algo errado de verdade, e ali ela soube que não era normal. Eles correram com a Annabelle para o hospital. Fizeram um monte de exames, raio-x, tomografia, tudo que podia. Só que nada aparecia. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles diziam que era só constipação, que ia passar, mas não passava. A menina chorava, gritava, mal conseguia comer, ficava deitada, encolhida. Tava claro, alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, só que ninguém descobria o que era. A Christie começou a rodar tudo atrás de respostas. Ia de médico em médico, hospital em hospital, tentando entender o que a filha tinha. E cada vez mais a Annabelle piorava. Ela já não conseguia brincar, não tinha forças, parecia uma outra menina. A família toda começou a ficar tensa. O Kevin, que sempre foi calmo, também já não conseguia disfarçar a preocupação. As irmãs da Annabelle começaram a sentir o peso daquilo também. O clima em casa mudou. E finalmente, depois de tanta luta, veio o diagnóstico. A Annabelle tinha uma doença digestiva rara, que não deixava o estômago dela funcionar direito. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como digerir a comida. E o pior, não tinha cura. Os médicos diziam que ela ia ter que viver com isso para sempre, se alimentando por tubos, com remédios fortes e com muita dor. Imagina o baque. A Christie desabou. A fé que ela sempre teve começou a balançar. Ela que sempre falou de Deus com tanta certeza, agora se perguntava: como Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E olha, não dá para julgar. Ver um filho sofrendo daquele jeito, dia após dia, sem esperança, é algo que abala qualquer um. Mesmo assim, ela não desistiu. Fez o que muitas mães fariam. Virou uma leoa. Começou a pesquisar médicos no país todo, enviou e-mails, ligou para hospitais, implorou por ajuda. Até que descobriu um especialista famoso em Boston. Só que conseguir consulta com ele era quase impossível. A fila era enorme, de meses, mas a Christie foi insistente. Ligava todo dia mesmo, até que de tanto tentar conseguiu. Milagre? Talvez. Mas o que importa é que ela conseguiu. Ela e a Annabelle viajaram para Boston, com dinheiro contado, dormindo em hotel barato, tentando não perder a esperança. Lá, encontraram o médico. Ele era diferente. Ouviu, prestou atenção, foi gentil. Começou um tratamento, colocou a Annabelle sob cuidados bem sérios. A menina ficou internada, sendo monitorada, com uma equipe tentando controlar a dor e ajudar o corpo dela a funcionar melhor. Enquanto tudo isso acontecia, a Christie ficava lá, ao lado da filha, sem dormir direito, sem comer direito, só pensando em ver a filha bem de novo. E o tempo foi passando. A dor continuava. Às vezes parecia melhorar, mas depois voltava com tudo. Era um sobe e desce de esperança e medo o tempo inteiro. E aí vem uma parte bem difícil. A Christie começou a se afastar de Deus. Ela ainda acreditava, lá no fundo, mas parou de orar, de ir à igreja, de falar com as pessoas sobre fé. Sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto isso, a Annabelle, mesmo doente, continuava doce. Continuava acreditando. E isso, de certa forma, foi o que manteve a Christie de pé. A rotina virou hospital, exames, choros e poucas respostas. Era como se estivessem presos num túnel escuro, sem saída. E tudo isso desgastou a família. O Kevin ficou no Texas com as outras filhas, tentando manter a casa funcionando. Eles falavam por telefone, se apoiavam como podiam, mas a distância, a dor e a incerteza machucavam todo mundo. Tá, então agora a gente tá naquele momento em que a Annabelle tá em Boston, internada, passando por tratamentos e exames, com a Christie ali do lado o tempo todo. O médico é ótimo, super cuidadoso, mas mesmo com tudo isso, a dor não vai embora. A Annabelle continua sofrendo muito, e o pior, ninguém tem uma solução definitiva. Só dá para tentar controlar a dor, alimentar ela por tubos e esperar. A Christie tá no limite. Ela já tentou de tudo. Todo médico que podia, toda oração, toda esperança. Agora ela só consegue ficar lá, segurando a mão da filha, tentando ser forte, mas por dentro tá desabando. Ela não entende por que Deus deixaria uma criança tão boa sofrer tanto. E isso mexe com tudo nela. Mas sabe o que é louco? Mesmo nesse caos, começam a acontecer umas coisinhas pequenas, que parecem bobas, mas que fazem diferença.
tipo uma garçonete num restaurante que percebe o jeito triste da Christie e decide pagar a conta delas. Do nada. Um estranho. E ainda faz um gesto bonito, sem esperar nada em troca. Ou então uma mulher no avião que escuta a história e oferece ajuda, contato, carinho. E isso tudo vai mostrando que, no meio da dor, ainda tem gente boa nesse mundo. E essas coisas pequenas são como pedacinhos de esperança. Não curam a Annabelle, mas tocam a Christie de um jeito diferente. É como se Deus ainda estivesse ali, falando baixinho. Eu tô aqui, mesmo que pareça que não. Enquanto isso, o Kevin tá em casa com as outras duas filhas. E ele tá tentando manter a calma, mas é difícil. Ele sente falta da Christie, da Annabelle e das coisas simples, tipo jantar em família, rir junto. A casa tá vazia. E as meninas sentem tudo isso também. A saudade aperta. Mas aí, quando a Annabelle já tá há muito tempo em tratamento, algo inesperado acontece. Eles voltam para casa, porque não tem mais muito o que fazer em Boston. A Annabelle continua fraca, se alimentando por tubo, meio isolada, sem energia. Esta família viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Uma história real que mostra a profundidade de como Deus cuida de cada um de nós. Nessa jornada, você verá que pequenos milagres acontecem na sua vida todos os dias, e você nem percebe. A filha mais nova deste casal, de uma hora para outra, foi acometida por uma doença grave, incurável. Isso trouxe muita tristeza e apreensão para esta família. Uma mãe, incansável em ver sua filha curada, a leva para os melhores especialistas, mas o diagnóstico dado para sua filha não era favorável. Esta mãe sempre acreditou em Deus e ia aos cultos aos domingos, mas nunca havia tido uma experiência profunda com seu Criador. A menina é internada, e o seu caso se agrava, tornando cada vez menores as esperanças de vê-la curada. E é no momento mais escuro que um grande milagre acontece. Imagina uma família super comum, simples e cheia de amor. É a família Beam. Eles moram no Texas, numa casa com muito espaço, campo, natureza, e têm uma vida tranquila. O pai, Kevin, é veterinário. Cuida de bichos o dia inteiro. Ele adora o que faz. A mãe, Christie, cuida das 3 filhas e da casa. Ela é daquelas mães super dedicadas, que tá sempre correndo para todo lado, tentando dar conta de tudo. As 3 meninas são cheias de energia, principalmente a Annabelle, que é a filha do meio. Ela é super doce, brincalhona, curiosa e muito ligada com a mãe. No começo da história, tudo parece estar indo bem. Eles vão à igreja aos domingos, almoçam juntos, se abraçam bastante. Christie é bem envolvida com a igreja e fala muito de Deus para as filhas. Ela quer ensinar para as meninas que Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Elas oram juntas, cantam músicas cristãs e a vida segue num ritmo feliz. A casa deles vive cheia de vida. As meninas estão sempre brincando, rindo, se sujando, correndo para lá e para cá. Às vezes a bagunça é tanta que a Christie só ri, porque não tem muito o que fazer. Ela tenta manter tudo nos trilhos, o almoço, a lição de casa, levar as filhas para as atividades, ajudar no que pode no trabalho do marido. Enfim, é uma mãe multitarefa mesmo. Um dia, eles adotam um cachorrinho. A alegria das meninas é total. A família sempre teve essa coisa de cuidar dos outros, seja gente, seja bicho. E isso mostra muito quem eles são. Pessoas com o coração gigante, sempre querendo fazer o bem. E apesar da correria, a Christie está sempre atenta a tudo. Sabe aquela mãe que percebe até quando a filha dá uma piscada diferente? É ela. Ela conhece cada detalhe das meninas, sabe o que elas gostam de comer, o que elas têm medo, quando elas estão tristes, tudo. E nesse comecinho do filme, a Annabelle começa a mostrar alguns sinais de que algo não tá tão certo. Nada muito grave ainda, mas são coisas pequenas, tipo uma dorzinha aqui, uma carinha meio cansada ali. Mas como criança vive correndo, pulando, se machucando, ninguém acha que é algo sério. A vida continua, os dias vão passando, a escola tá lá, os amigos, as risadas. Tá tudo bem. Ou pelo menos parece. Eles também têm aqueles momentos em família que aquecem o coração, sabe? Jantares com muita conversa, brincadeiras bobas antes de dormir, carinho entre os pais. A relação da Christie com o Kevin é forte. Eles se respeitam, se apoiam. Mesmo quando estão cansados ou preocupados, eles dão um jeito de se ajudar. Isso tudo mostra o quanto essa família é unida. Mas como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas,
Logo, essas pequenas mudanças na Annabelle vão começar a chamar mais atenção. Mas isso é para depois. Por enquanto, a gente só vê o quanto essa menina é alegre, cheia de vida e amada. Ela adora brincar com as irmãs, correr no quintal, subir em árvore. É esperta, divertida e tem um jeitinho muito especial que conquista todo mundo. E outra coisa, mesmo sendo uma família cheia de fé, eles são bem pé no chão. Não são perfeitos, têm suas brigas, momentos de cansaço, dúvidas, como qualquer família de verdade. Isso é legal, porque faz a gente se identificar. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos, até nossa própria família. Então, lembra que a Annabelle estava com umas dores meio estranhas? Pois é, não era só uma dorzinha boba, não. Um dia, a dor ficou tão forte que ela começou a gritar de tanta dor na barriga. A Christy ficou desesperada, claro. Mãe sente na hora quando tem algo errado de verdade, e ali ela soube que não era normal. Eles correram com a Annabelle para o hospital. Fizeram um monte de exames, raio-x, tomografia, tudo que podia. Só que nada aparecia. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles diziam que era só constipação, que ia passar, mas não passava. A menina chorava, gritava, mal conseguia comer, ficava deitada, encolhida. Tava claro, alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, só que ninguém descobria o que era. A Christy começou a rodar tudo atrás de respostas. Ia de médico em médico, hospital em hospital, tentando entender o que a filha tinha. E cada vez mais a Annabelle piorava. Ela já não conseguia brincar, não tinha forças, parecia uma outra menina. A família toda começou a ficar tensa. O Kevin, que sempre foi calmo, também já não conseguia disfarçar a preocupação. As irmãs da Annabelle começaram a sentir o peso daquilo também. O clima em casa mudou. E finalmente, depois de tanta luta, veio o diagnóstico. A Annabelle tinha uma doença digestiva rara, que não deixava o estômago dela funcionar direito. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como digerir a comida. E o pior, não tinha cura. Os médicos diziam que ela ia ter que viver com isso para sempre, se alimentando por tubos, com remédios fortes e com muita dor. Imagina o baque. A Christy desabou. A fé que ela sempre teve começou a balançar. Ela que sempre falou de Deus com tanta certeza, agora se perguntava: como Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E olha, não dá para julgar. Ver um filho sofrendo daquele jeito, dia após dia, sem esperança, é algo que abala qualquer um. Mesmo assim, ela não desistiu. Fez o que muitas mães fariam. Virou uma leoa. Começou a pesquisar médicos no país todo, enviou e-mails, ligou para hospitais, implorou por ajuda. Até que descobriu um especialista famoso em Boston. Só que conseguir consulta com ele era quase impossível. A fila era enorme, de meses, mas a Christy foi insistente. Ligava todo dia mesmo, até que de tanto tentar conseguiu. Milagre? Talvez. Mas o que importa é que ela conseguiu. Ela e a Annabelle viajaram para Boston, com dinheiro contado, dormindo em hotel barato, tentando não perder a esperança. Lá, encontraram o médico. Ele era diferente. Ouviu, prestou atenção, foi gentil. Começou um tratamento, colocou a Annabelle sob cuidados bem sérios. A menina ficou internada, sendo monitorada, com uma equipe tentando controlar a dor e ajudar o corpo dela a funcionar melhor. Enquanto tudo isso acontecia, a Christy ficava lá, ao lado da filha, sem dormir direito, sem comer direito, só pensando em ver a filha bem de novo. E o tempo foi passando. A dor continuava. Às vezes parecia melhorar, mas depois voltava com tudo. Era um sobe e desce de esperança e medo o tempo inteiro. E aí vem uma parte bem difícil. A Christy começou a se afastar de Deus. Ela ainda acreditava, lá no fundo, mas parou de orar, de ir à igreja, de falar com as pessoas sobre fé. Sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto isso, a Annabelle, mesmo doente, continuava doce. Continuava acreditando. E isso, de certa forma, foi o que manteve a Christy de pé. A rotina virou hospital, exames, choros e poucas respostas. Era como se estivessem presos num túnel escuro, sem saída. E tudo isso desgastou a família. O Kevin ficou no Texas com as outras filhas, tentando manter a casa funcionando. Eles falavam por telefone, se apoiavam como podiam, mas a distância, a dor e a incerteza machucavam todo mundo. Tá,
Então agora a gente tá naquele momento em que a Annabelle tá em Boston, internada, passando por tratamentos e exames, com a Christie ali do lado o tempo todo. O médico é ótimo, super cuidadoso, mas mesmo com tudo isso, a dor não vai embora. A Annabelle continua sofrendo muito, e o pior, ninguém tem uma solução definitiva. Só dá para tentar controlar a dor, alimentar ela por tubos e esperar. A Christie tá no limite. Ela já tentou de tudo. Todo médico que podia, toda oração, toda esperança. Agora ela só consegue ficar lá, segurando a mão da filha, tentando ser forte, mas por dentro tá desabando. Ela não entende por que Deus deixaria uma criança tão boa sofrer tanto. E isso mexe com tudo nela. Mas sabe o que é louco? Mesmo nesse caos, começam a acontecer umas coisinhas pequenas, que parecem bobas, mas que fazem diferença. Tipo uma garçonete num restaurante que percebe o jeito triste da Christie e decide pagar a conta delas. Do nada. Um estranho. E ainda faz um gesto bonito, sem esperar nada em troca. Ou então uma mulher no avião que escuta a história e oferece ajuda, contato, carinho. E isso tudo vai mostrando que, no meio da dor, ainda tem gente boa nesse mundo. E essas coisas pequenas são como pedacinhos de esperança. Não curam a Annabelle, mas tocam a Christie de um jeito diferente. É como se Deus ainda estivesse ali, falando baixinho. Eu tô aqui, mesmo que pareça que não. Enquanto isso, o Kevin tá em casa com as outras duas filhas. E ele tá tentando manter a calma, mas é difícil. Ele sente falta da Christie, da Annabelle, e das coisas simples, tipo jantar em família, rir junto. A casa tá vazia. E as meninas sentem tudo isso também. A saudade aperta. Mas aí, quando a Annabelle já tá há muito tempo em tratamento, algo inesperado acontece. Eles voltam para casa, porque não tem mais muito o que fazer em Boston. A Annabelle continua fraca, se alimentando por tubo, meio isolada, sem energia. Esta família viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Uma história real que mostra a profundidade de como Deus cuida de cada um de nós. Nessa jornada, você verá que pequenos milagres acontecem na sua vida todos os dias, e você nem percebe. A filha mais nova deste casal, de uma hora para outra, foi acometida por uma doença grave, incurável. Isso trouxe muita tristeza e apreensão para esta família. Uma mãe, incansável em ver sua filha curada, a leva para os melhores especialistas, mas o diagnóstico dado para sua filha não era favorável. Esta mãe sempre acreditou em Deus e ia aos cultos aos domingos, mas nunca havia tido uma experiência profunda com seu Criador. A menina é internada, e o seu caso se agrava, tornando cada vez menores as esperanças de vê-la curada. E é no momento mais escuro que um grande milagre acontece. Imagina uma família super comum, simples e cheia de amor. É a família Beam. Eles moram no Texas, numa casa com muito espaço, campo, natureza, e têm uma vida tranquila. O pai, Kevin, é veterinário. Cuida de bichos o dia inteiro. Ele adora o que faz. A mãe, Christie, cuida das 3 filhas e da casa. Ela é daquelas mães super dedicadas, que tá sempre correndo para todo lado, tentando dar conta de tudo. As 3 meninas são cheias de energia, principalmente a Annabelle, que é a filha do meio. Ela é super doce, brincalhona, curiosa e muito ligada com a mãe. No começo da história, tudo parece estar indo bem. Eles vão à igreja aos domingos, almoçam juntos, se abraçam bastante. Christie é bem envolvida com a igreja e fala muito de Deus para as filhas. Ela quer ensinar para as meninas que Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Elas oram juntas, cantam músicas cristãs e a vida segue num ritmo feliz. A casa deles vive cheia de vida. As meninas estão sempre brincando, rindo, se sujando, correndo para lá e para cá. Às vezes a bagunça é tanta que a Christie só ri, porque não tem muito o que fazer. Ela tenta manter tudo nos trilhos, o almoço, a lição de casa, levar as filhas para as atividades, ajudar no que pode no trabalho do marido. Enfim, é uma mãe multitarefa mesmo. Um dia, eles adotam um cachorrinho. A alegria das meninas é total. A família sempre teve essa coisa de cuidar dos outros, seja gente, seja bicho. E isso mostra muito quem eles são. Pessoas com o coração gigante, sempre querendo fazer o bem. E apesar da correria, a Christie está sempre atenta a tudo. Sabe aquela mãe que percebe até quando a filha dá uma piscada diferente? É ela. Ela conhece cada detalhe das meninas, sabe o que elas gostam de comer, o que elas têm medo, quando elas estão tristes, tudo.
E nesse comecinho do filme, a Annabelle começa a mostrar alguns sinais de que algo não tá tão certo. Nada muito grave ainda, mas são coisas pequenas, tipo uma dorzinha aqui, uma carinha meio cansada ali. Mas como criança vive correndo, pulando, se machucando, ninguém acha que é algo sério. A vida continua, os dias vão passando, a escola tá lá, os amigos, as risadas. Tá tudo bem. Ou pelo menos parece. Eles também têm aqueles momentos em família que aquecem o coração, sabe? Jantares com muita conversa, brincadeiras bobas antes de dormir, carinho entre os pais. A relação da Christy com o Kevin é forte. Eles se respeitam, se apoiam. Mesmo quando estão cansados ou preocupados, eles dão um jeito de se ajudar. Isso tudo mostra o quanto essa família é unida. Mas como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas, logo essas pequenas mudanças na Annabelle vão começar a chamar mais atenção. Mas isso é para depois. Por enquanto, a gente só vê o quanto essa menina é alegre, cheia de vida e amada. Ela adora brincar com as irmãs, correr no quintal, subir em árvore. É esperta, divertida e tem um jeitinho muito especial que conquista todo mundo. E outra coisa, mesmo sendo uma família cheia de fé, eles são bem pé no chão. Não são perfeitos, têm suas brigas, momentos de cansaço, dúvidas, como qualquer família de verdade. Isso é legal, porque faz a gente se identificar. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos, até nossa própria família. Então, lembra que a Annabelle estava com umas dores meio estranhas? Pois é, não era só uma dorzinha boba, não. Um dia, a dor ficou tão forte que ela começou a gritar de tanta dor na barriga. A Christy ficou desesperada, claro. Mãe sente na hora quando tem algo errado de verdade, e ali ela soube que não era normal. Eles correram com a Annabelle para o hospital. Fizeram um monte de exames, raio-x, tomografia, tudo o que podia. Só que nada aparecia. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles diziam que era só constipação, que ia passar, mas não passava. A menina chorava, gritava, mal conseguia comer, ficava deitada, encolhida. Tava claro, alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, só que ninguém descobria o que era. A Christy começou a rodar tudo atrás de respostas. Ia de médico em médico, hospital em hospital, tentando entender o que a filha tinha. E cada vez mais a Annabelle piorava. Ela já não conseguia brincar, não tinha forças, parecia uma outra menina. A família toda começou a ficar tensa. O Kevin, que sempre foi calmo, também já não conseguia disfarçar a preocupação. As irmãs da Annabelle começaram a sentir o peso daquilo também. O clima em casa mudou. E finalmente, depois de tanta luta, veio o diagnóstico. A Annabelle tinha uma doença digestiva rara, que não deixava o estômago dela funcionar direito. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como digerir a comida. E o pior, não tinha cura. Os médicos diziam que ela ia ter que viver com isso para sempre, se alimentando por tubos, com remédios fortes e com muita dor. Imagina o baque. A Christy desabou. A fé que ela sempre teve começou a balançar. Ela que sempre falou de Deus com tanta certeza, agora se perguntava: como Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E olha, não dá para julgar. Ver um filho sofrendo daquele jeito, dia após dia, sem esperança, é algo que abala qualquer um. Mesmo assim, ela não desistiu. Fez o que muitas mães fariam. Virou uma leoa. Começou a pesquisar médicos no país todo, enviou e-mails, ligou para hospitais, implorou por ajuda. Até que descobriu um especialista famoso em Boston. Só que conseguir consulta com ele era quase impossível. A fila era enorme, de meses, mas a Christy foi insistente. Ligava todo dia mesmo, até que de tanto tentar conseguiu. Milagre? Talvez. Mas o que importa é que ela conseguiu. Ela e a Annabelle viajaram para Boston, com dinheiro contado, dormindo em hotel barato, tentando não perder a esperança. Lá, encontraram o médico. Ele era diferente. Ouviu, prestou atenção, foi gentil. Começou um tratamento, colocou a Annabelle sob cuidados bem sérios. A menina ficou internada, sendo monitorada, com uma equipe tentando controlar a dor e ajudar o corpo dela a funcionar melhor. Enquanto tudo isso acontecia, a Christy ficava lá, ao lado da filha, sem dormir direito, sem comer direito, só pensando em ver a filha bem de novo. E o tempo foi passando. A dor continuava. Às vezes parecia melhorar, mas depois voltava com tudo.
Era um sobe e desce de esperança e medo o tempo inteiro. E aí vem uma parte bem difícil. A Christy começou a se afastar de Deus. Ela ainda acreditava, lá no fundo, mas parou de orar, de ir à igreja, de falar com as pessoas sobre fé. Sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto isso, a Annabel, mesmo doente, continuava doce. Continuava acreditando. E isso, de certa forma, foi o que manteve a Christy de pé. A rotina virou hospital, exames, choros e poucas respostas. Era como se estivessem presos num túnel escuro, sem saída. E tudo isso desgastou a família. O Kevin ficou no Texas com as outras filhas, tentando manter a casa funcionando. Eles falavam por telefone, se apoiavam como podiam, mas a distância, a dor e a incerteza machucavam todo mundo. Tá, então agora a gente tá naquele momento em que a Annabel tá em Boston, internada, passando por tratamentos e exames, com a Christy ali do lado o tempo todo. O médico é ótimo, super cuidadoso, mas mesmo com tudo isso, a dor não vai embora. A Annabel continua sofrendo muito, e o pior, ninguém tem uma solução definitiva. Só dá para tentar controlar a dor, alimentar ela por tubos e esperar. A Christy tá no limite. Ela já tentou de tudo. Todo médico que podia, toda oração, toda esperança. Agora ela só consegue ficar lá, segurando a mão da filha, tentando ser forte, mas por dentro tá desabando. Ela não entende por que Deus deixaria uma criança tão boa sofrer tanto. E isso mexe com tudo nela. Mas sabe o que é louco? Mesmo nesse caos, começam a acontecer umas coisinhas pequenas, que parecem bobas, mas que fazem diferença. Tipo uma garçonete num restaurante que percebe o jeito triste da Christy e decide pagar a conta delas. Do nada. Um estranho. E ainda faz um gesto bonito, sem esperar nada em troca. Ou então uma mulher no avião que escuta a história e oferece ajuda, contato, carinho. E isso tudo vai mostrando que, no meio da dor, ainda tem gente boa nesse mundo. E essas coisas pequenas são como pedacinhos de esperança. Não curam a Annabel, mas tocam a Christy de um jeito diferente. É como se Deus ainda estivesse ali, falando baixinho. Eu tô aqui, mesmo que pareça que não. Enquanto isso, o Kevin tá em casa com as outras duas filhas. E ele tá tentando manter a calma, mas é difícil. Ele sente falta da Christy, da Annabel, e das coisas simples, tipo jantar em família, rir junto. A casa tá vazia. E as meninas sentem tudo isso também. A saudade aperta. Mas aí, quando a Annabel já tá há muito tempo em tratamento, algo inesperado acontece. Eles voltam para casa, porque não tem mais muito o que fazer em Boston. A Annabel continua fraca, se alimentando por tubo, meio isolada, sem energia. Esta família viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Uma história real que mostra a profundidade de como Deus cuida de cada um de nós. Nessa jornada, você verá que pequenos milagres acontecem na sua vida todos os dias, e você nem percebe. A filha mais nova deste casal, de uma hora para outra, foi acometida por uma doença grave, incurável. Isso trouxe muita tristeza e apreensão para esta família. Uma mãe, incansável em ver sua filha curada, a leva para os melhores especialistas, mas o diagnóstico dado para sua filha não era favorável. Esta mãe sempre acreditou em Deus e ia aos cultos aos domingos, mas nunca havia tido uma experiência profunda com seu Criador. A menina é internada, e o seu caso se agrava, tornando cada vez menores as esperanças de vê-la curada. E é no momento mais escuro que um grande milagre acontece. Imagina uma família super comum, simples e cheia de amor. É a família Beam. Eles moram no Texas, numa casa com muito espaço, campo, natureza, e têm uma vida tranquila. O pai, Kevin, é veterinário. Cuida de bichos o dia inteiro. Ele adora o que faz. A mãe, Christy, cuida das 3 filhas e da casa. Ela é daquelas mães super dedicadas, que tá sempre correndo para todo lado, tentando dar conta de tudo. As 3 meninas são cheias de energia, principalmente a Annabel, que é a filha do meio. Ela é super doce, brincalhona, curiosa e muito ligada com a mãe. No começo da história, tudo parece estar indo bem. Eles vão à igreja aos domingos, almoçam juntos, se abraçam bastante. Christy é bem envolvida com a igreja e fala muito de Deus para as filhas. Ela quer ensinar para as meninas que Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Elas oram juntas, cantam músicas cristãs e a vida segue num ritmo feliz. A casa deles vive cheia de vida.
As meninas estão sempre brincando, rindo, se sujando, correndo pra lá e pra cá. Às vezes a bagunça é tanta que a Christy só ri, porque não tem muito o que fazer. Ela tenta manter tudo nos trilhos: o almoço, a lição de casa, levar as filhas para as atividades, ajudar no que pode no trabalho do marido. Enfim, é uma mãe multitarefa mesmo. Um dia, eles adotam um cachorrinho. A alegria das meninas é total. A família sempre teve essa coisa de cuidar dos outros, seja gente, seja bicho. E isso mostra muito quem eles são. Pessoas com o coração gigante, sempre querendo fazer o bem. E apesar da correria, a Christy está sempre atenta a tudo. Sabe aquela mãe que percebe até quando a filha dá uma piscada diferente? É ela. Ela conhece cada detalhe das meninas, sabe o que elas gostam de comer, o que elas têm medo, quando elas estão tristes, tudo. E nesse comecinho do filme, a Annabelle começa a mostrar alguns sinais de que algo não tá tão certo. Nada muito grave ainda, mas são coisas pequenas, tipo uma dorzinha aqui, uma carinha meio cansada ali. Mas como criança vive correndo, pulando, se machucando, ninguém acha que é algo sério. A vida continua, os dias vão passando, a escola tá lá, os amigos, as risadas. Tá tudo bem. Ou pelo menos parece. Eles também têm aqueles momentos em família que aquecem o coração, sabe? Jantares com muita conversa, brincadeiras bobas antes de dormir, carinho entre os pais. A relação da Christy com o Kevin é forte. Eles se respeitam, se apoiam. Mesmo quando estão cansados ou preocupados, eles dão um jeito de se ajudar. Isso tudo mostra o quanto essa família é unida. Mas como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas, logo essas pequenas mudanças na Annabelle vão começar a chamar mais atenção. Mas isso é para depois. Por enquanto, a gente só vê o quanto essa menina é alegre, cheia de vida e amada. Ela adora brincar com as irmãs, correr no quintal, subir em árvore. É esperta, divertida e tem um jeitinho muito especial que conquista todo mundo. E outra coisa, mesmo sendo uma família cheia de fé, eles são bem pé no chão. Não são perfeitos, têm suas brigas, momentos de cansaço, dúvidas, como qualquer família de verdade. Isso é legal, porque faz a gente se identificar. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos, até nossa própria família. Então, lembra que a Annabelle estava com umas dores meio estranhas? Pois é, não era só uma dorzinha boba, não. Um dia, a dor ficou tão forte que ela começou a gritar de tanta dor na barriga. A Christy ficou desesperada, claro. Mãe sente na hora quando tem algo errado de verdade, e ali ela soube que não era normal. Eles correram com a Annabelle para o hospital. Fizeram um monte de exames, raio-x, tomografia, tudo que podia. Só que nada aparecia. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles diziam que era só constipação, que ia passar, mas não passava. A menina chorava, gritava, mal conseguia comer, ficava deitada, encolhida. Tava claro, alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, só que ninguém descobria o que era. A Christy começou a rodar tudo atrás de respostas. Ia de médico em médico, hospital em hospital, tentando entender o que a filha tinha. E cada vez mais a Annabelle piorava. Ela já não conseguia brincar, não tinha forças, parecia uma outra menina. A família toda começou a ficar tensa. O Kevin, que sempre foi calmo, também já não conseguia disfarçar a preocupação. As irmãs da Annabelle começaram a sentir o peso daquilo também. O clima em casa mudou. E finalmente, depois de tanta luta, veio o diagnóstico. A Annabelle tinha uma doença digestiva rara, que não deixava o estômago dela funcionar direito. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como digerir a comida. E o pior, não tinha cura. Os médicos diziam que ela ia ter que viver com isso para sempre, se alimentando por tubos, com remédios fortes e com muita dor. Imagina o baque. A Christy desabou. A fé que ela sempre teve começou a balançar. Ela que sempre falou de Deus com tanta certeza, agora se perguntava: como Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E olha, não dá para julgar. Ver um filho sofrendo daquele jeito, dia após dia, sem esperança, é algo que abala qualquer um. Mesmo assim, ela não desistiu. Fez o que muitas mães fariam. Virou uma leoa. Começou a pesquisar médicos no país todo, enviou e-mails, ligou para hospitais, implorou por ajuda. Até que descobriu um especialista famoso em Boston. Só que conseguir consulta com ele era quase impossível.
A fila era enorme, de meses, mas a Christy foi insistente. Ligava todo dia mesmo, até que de tanto tentar conseguiu. Milagre? Talvez. Mas o que importa é que ela conseguiu. Ela e a Annabelle viajaram para Boston, com dinheiro contado, dormindo em hotel barato, tentando não perder a esperança. Lá, encontraram o médico. Ele era diferente. Ouviu, prestou atenção, foi gentil. Começou um tratamento, colocou a Annabelle sob cuidados bem sérios. A menina ficou internada, sendo monitorada, com uma equipe tentando controlar a dor e ajudar o corpo dela a funcionar melhor. Enquanto tudo isso acontecia, a Christy ficava lá, ao lado da filha, sem dormir direito, sem comer direito, só pensando em ver a filha bem de novo. E o tempo foi passando. A dor continuava. Às vezes parecia melhorar, mas depois voltava com tudo. Era um sobe e desce de esperança e medo o tempo inteiro. E aí vem uma parte bem difícil. A Christy começou a se afastar de Deus. Ela ainda acreditava, lá no fundo, mas parou de orar, de ir à igreja, de falar com as pessoas sobre fé. Sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto isso, a Annabelle, mesmo doente, continuava doce. Continuava acreditando. E isso, de certa forma, foi o que manteve a Christy de pé. A rotina virou hospital, exames, choros e poucas respostas. Era como se estivessem presos num túnel escuro, sem saída. E tudo isso desgastou a família. O Kevin ficou no Texas com as outras filhas, tentando manter a casa funcionando. Eles falavam por telefone, se apoiavam como podiam, mas a distância, a dor e a incerteza machucavam todo mundo. Tá, então agora a gente tá naquele momento em que a Annabelle tá em Boston, internada, passando por tratamentos e exames, com a Christy ali do lado o tempo todo. O médico é ótimo, super cuidadoso, mas mesmo com tudo isso, a dor não vai embora. A Annabelle continua sofrendo muito, e o pior, ninguém tem uma solução definitiva. Só dá para tentar controlar a dor, alimentar ela por tubos e esperar. A Christy tá no limite. Ela já tentou de tudo. Todo médico que podia, toda oração, toda esperança. Agora ela só consegue ficar lá, segurando a mão da filha, tentando ser forte, mas por dentro tá desabando. Ela não entende por que Deus deixaria uma criança tão boa sofrer tanto. E isso mexe com tudo nela. Mas sabe o que é louco? Mesmo nesse caos, começam a acontecer umas coisinhas pequenas, que parecem bobas, mas que fazem diferença. Tipo uma garçonete num restaurante que percebe o jeito triste da Christy e decide pagar a conta delas. Do nada. Um estranho. E ainda faz um gesto bonito, sem esperar nada em troca. Ou então uma mulher no avião que escuta a história e oferece ajuda, contato, carinho. E isso tudo vai mostrando que, no meio da dor, ainda tem gente boa nesse mundo. E essas coisas pequenas são como pedacinhos de esperança. Não curam a Annabelle, mas tocam a Christy de um jeito diferente. É como se Deus ainda estivesse ali, falando baixinho. Eu tô aqui, mesmo que pareça que não. Enquanto isso, o Kevin tá em casa com as outras duas filhas. E ele tá tentando manter a calma, mas é difícil. Ele sente falta da Christy, da Annabelle, e das coisas simples, tipo jantar em família, rir junto. A casa tá vazia. E as meninas sentem tudo isso também. A saudade aperta. Mas aí, quando a Annabelle já tá há muito tempo em tratamento, algo inesperado acontece. Eles voltam para casa, porque não tem mais muito o que fazer em Boston. A Annabelle continua fraca, se alimentando por tubo, meio isolada, sem energia. Esta família viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Uma história real que mostra a profundidade de como Deus cuida de cada um de nós. Nessa jornada, você verá que pequenos milagres acontecem na sua vida todos os dias, e você nem percebe. A filha mais nova deste casal, de uma hora para outra, foi acometida por uma doença grave, incurável. Isso trouxe muita tristeza e apreensão para esta família. Uma mãe, incansável em ver sua filha curada, a leva para os melhores especialistas, mas o diagnóstico dado para sua filha não era favorável. Esta mãe sempre acreditou em Deus e ia aos cultos aos domingos, mas nunca havia tido uma experiência profunda com seu Criador. A menina é internada, e o seu caso se agrava, tornando cada vez menores as esperanças de vê-la curada. E é no momento mais escuro que um grande milagre acontece. Imagina uma família super comum, simples e cheia de amor. É a família Beam. Eles moram no Texas, numa casa com muito espaço, campo, natureza, e têm uma vida tranquila.
O pai, Kevin, é veterinário. Cuida de bichos o dia inteiro. Ele adora o que faz. A mãe, Christy, cuida das 3 filhas e da casa. Ela é daquelas mães super dedicadas, que tá sempre correndo para todo lado, tentando dar conta de tudo. As 3 meninas são cheias de energia, principalmente a Annabelle, que é a filha do meio. Ela é super doce, brincalhona, curiosa e muito ligada com a mãe. No começo da história, tudo parece estar indo bem. Eles vão à igreja aos domingos, almoçam juntos, se abraçam bastante. Christy é bem envolvida com a igreja e fala muito de Deus para as filhas. Ela quer ensinar para as meninas que Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Elas oram juntas, cantam músicas cristãs e a vida segue num ritmo feliz. A casa deles vive cheia de vida. As meninas estão sempre brincando, rindo, se sujando, correndo para lá e para cá. Às vezes a bagunça é tanta que a Christy só ri, porque não tem muito o que fazer. Ela tenta manter tudo nos trilhos: o almoço, a lição de casa, levar as filhas para as atividades, ajudar no que pode no trabalho do marido. Enfim, é uma mãe multitarefa mesmo. Um dia, eles adotam um cachorrinho. A alegria das meninas é total. A família sempre teve essa coisa de cuidar dos outros, seja gente, seja bicho. E isso mostra muito quem eles são. Pessoas com o coração gigante, sempre querendo fazer o bem. E apesar da correria, a Christy está sempre atenta a tudo. Sabe aquela mãe que percebe até quando a filha dá uma piscada diferente? É ela. Ela conhece cada detalhe das meninas, sabe o que elas gostam de comer, o que elas têm medo, quando elas estão tristes, tudo. E nesse comecinho do filme, a Annabelle começa a mostrar alguns sinais de que algo não tá tão certo. Nada muito grave ainda, mas são coisas pequenas, tipo uma dorzinha aqui, uma carinha meio cansada ali. Mas como criança vive correndo, pulando, se machucando, ninguém acha que é algo sério. A vida continua, os dias vão passando, a escola tá lá, os amigos, as risadas. Tá tudo bem. Ou pelo menos parece. Eles também têm aqueles momentos em família que aquecem o coração, sabe? Jantares com muita conversa, brincadeiras bobas antes de dormir, carinho entre os pais. A relação da Christy com o Kevin é forte. Eles se respeitam, se apoiam. Mesmo quando estão cansados ou preocupados, eles dão um jeito de se ajudar. Isso tudo mostra o quanto essa família é unida. Mas como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas, logo essas pequenas mudanças na Annabelle vão começar a chamar mais atenção. Mas isso é para depois. Por enquanto, a gente só vê o quanto essa menina é alegre, cheia de vida e amada. Ela adora brincar com as irmãs, correr no quintal, subir em árvore. É esperta, divertida e tem um jeitinho muito especial que conquista todo mundo. E outra coisa, mesmo sendo uma família cheia de fé, eles são bem pé no chão. Não são perfeitos, têm suas brigas, momentos de cansaço, dúvidas, como qualquer família de verdade. Isso é legal, porque faz a gente se identificar. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos, até nossa própria família. Então, lembra que a Annabelle estava com umas dores meio estranhas? Pois é, não era só uma dorzinha boba, não. Um dia, a dor ficou tão forte que ela começou a gritar de tanta dor na barriga. A Christy ficou desesperada, claro. Mãe sente na hora quando tem algo errado de verdade, e ali ela soube que não era normal. Eles correram com a Annabelle para o hospital. Fizeram um monte de exames, raio-x, tomografia, tudo que podia. Só que nada aparecia. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles diziam que era só constipação, que ia passar, mas não passava. A menina chorava, gritava, mal conseguia comer, ficava deitada, encolhida. Tava claro, alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, só que ninguém descobria o que era. A Christy começou a rodar tudo atrás de respostas. Ia de médico em médico, hospital em hospital, tentando entender o que a filha tinha. E cada vez mais a Annabelle piorava. Ela já não conseguia brincar, não tinha forças, parecia uma outra menina. A família toda começou a ficar tensa. O Kevin, que sempre foi calmo, também já não conseguia disfarçar a preocupação. As irmãs da Annabelle começaram a sentir o peso daquilo também. O clima em casa mudou. E finalmente, depois de tanta luta, veio o diagnóstico. A Annabelle tinha uma doença digestiva rara, que não deixava o estômago dela funcionar direito. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como digerir a comida. E o pior,
não tinha cura. Os médicos diziam que ela ia ter que viver com isso para sempre, se alimentando por tubos, com remédios fortes e com muita dor. Imagina o baque. A Christy desabou. A fé que ela sempre teve começou a balançar. Ela que sempre falou de Deus com tanta certeza, agora se perguntava: como Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E olha, não dá para julgar. Ver um filho sofrendo daquele jeito, dia após dia, sem esperança, é algo que abala qualquer um. Mesmo assim, ela não desistiu. Fez o que muitas mães fariam. Virou uma leoa. Começou a pesquisar médicos no país todo, enviou e-mails, ligou para hospitais, implorou por ajuda. Até que descobriu um especialista famoso em Boston. Só que conseguir consulta com ele era quase impossível. A fila era enorme, de meses, mas a Christy foi insistente. Ligava todo dia mesmo, até que de tanto tentar conseguiu. Milagre? Talvez. Mas o que importa é que ela conseguiu. Ela e a Annabelle viajaram para Boston, com dinheiro contado, dormindo em hotel barato, tentando não perder a esperança. Lá, encontraram o médico. Ele era diferente. Ouviu, prestou atenção, foi gentil. Começou um tratamento, colocou a Annabelle sob cuidados bem sérios. A menina ficou internada, sendo monitorada, com uma equipe tentando controlar a dor e ajudar o corpo dela a funcionar melhor. Enquanto tudo isso acontecia, a Christy ficava lá, ao lado da filha, sem dormir direito, sem comer direito, só pensando em ver a filha bem de novo. E o tempo foi passando. A dor continuava. Às vezes parecia melhorar, mas depois voltava com tudo. Era um sobe e desce de esperança e medo o tempo inteiro. E aí vem uma parte bem difícil. A Christy começou a se afastar de Deus. Ela ainda acreditava, lá no fundo, mas parou de orar, de ir à igreja, de falar com as pessoas sobre fé. Sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto isso, a Annabelle, mesmo doente, continuava doce. Continuava acreditando. E isso, de certa forma, foi o que manteve a Christy de pé. A rotina virou hospital, exames, choros e poucas respostas. Era como se estivessem presos num túnel escuro, sem saída. E tudo isso desgastou a família. O Kevin ficou no Texas com as outras filhas, tentando manter a casa funcionando. Eles falavam por telefone, se apoiavam como podiam, mas a distância, a dor e a incerteza machucavam todo mundo. Tá, então agora a gente tá naquele momento em que a Annabelle tá em Boston, internada, passando por tratamentos e exames, com a Christy ali do lado o tempo todo. O médico é ótimo, super cuidadoso, mas mesmo com tudo isso, a dor não vai embora. A Annabelle continua sofrendo muito, e o pior, ninguém tem uma solução definitiva. Só dá para tentar controlar a dor, alimentar ela por tubos e esperar. A Christy tá no limite. Ela já tentou de tudo. Todo médico que podia, toda oração, toda esperança. Agora ela só consegue ficar lá, segurando a mão da filha, tentando ser forte, mas por dentro tá desabando. Ela não entende por que Deus deixaria uma criança tão boa sofrer tanto. E isso mexe com tudo nela. Mas sabe o que é louco? Mesmo nesse caos, começam a acontecer umas coisinhas pequenas, que parecem bobas, mas que fazem diferença. Tipo uma garçonete num restaurante que percebe o jeito triste da Christy e decide pagar a conta delas. Do nada. Um estranho. E ainda faz um gesto bonito, sem esperar nada em troca. Ou então uma mulher no avião que escuta a história e oferece ajuda, contato, carinho. E isso tudo vai mostrando que, no meio da dor, ainda tem gente boa nesse mundo. E essas coisas pequenas são como pedacinhos de esperança. Não curam a Annabelle, mas tocam a Christy de um jeito diferente. É como se Deus ainda estivesse ali, falando baixinho. Eu tô aqui, mesmo que pareça que não. Enquanto isso, o Kevin tá em casa com as outras duas filhas. E ele tá tentando manter a calma, mas é difícil. Ele sente falta da Christy, da Annabelle, e das coisas simples, tipo jantar em família, rir junto. A casa tá vazia. E as meninas sentem tudo isso também. A saudade aperta. Mas aí, quando a Annabelle já tá há muito tempo em tratamento, algo inesperado acontece. Eles voltam para casa, porque não tem mais muito o que fazer em Boston. A Annabelle continua fraca, se alimentando por tubo, meio isolada, sem energia. Esta família viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Uma história real que mostra a profundidade de como Deus cuida de cada um de nós. Nessa jornada, você verá que pequenos milagres acontecem na sua vida todos os dias,
e você nem percebe. A filha mais nova deste casal, de uma hora para outra, foi acometida por uma doença grave, incurável. Isso trouxe muita tristeza e apreensão para esta família. Uma mãe, incansável em ver sua filha curada, a leva para os melhores especialistas, mas o diagnóstico dado para sua filha não era favorável. Esta mãe sempre acreditou em Deus e ia aos cultos aos domingos, mas nunca havia tido uma experiência profunda com seu Criador. A menina é internada, e o seu caso se agrava, tornando cada vez menores as esperanças de vê-la curada. E é no momento mais escuro que um grande milagre acontece. Imagina uma família super comum, simples e cheia de amor. É a família Beam. Eles moram no Texas, numa casa com muito espaço, campo, natureza, e têm uma vida tranquila. O pai, Kevin, é veterinário. Cuida de bichos o dia inteiro. Ele adora o que faz. A mãe, Christy, cuida das 3 filhas e da casa. Ela é daquelas mães super dedicadas, que tá sempre correndo para todo lado, tentando dar conta de tudo. As 3 meninas são cheias de energia, principalmente a Annabelle, que é a filha do meio. Ela é super doce, brincalhona, curiosa e muito ligada com a mãe. No começo da história, tudo parece estar indo bem. Eles vão à igreja aos domingos, almoçam juntos, se abraçam bastante. Christy é bem envolvida com a igreja e fala muito de Deus para as filhas. Ela quer ensinar para as meninas que Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Elas oram juntas, cantam músicas cristãs e a vida segue num ritmo feliz. A casa deles vive cheia de vida. As meninas estão sempre brincando, rindo, se sujando, correndo para lá e para cá. Às vezes a bagunça é tanta que a Christy só ri, porque não tem muito o que fazer. Ela tenta manter tudo nos trilhos, o almoço, a lição de casa, levar as filhas para as atividades, ajudar no que pode no trabalho do marido. Enfim, é uma mãe multitarefa mesmo. Um dia, eles adotam um cachorrinho. A alegria das meninas é total. A família sempre teve essa coisa de cuidar dos outros, seja gente, seja bicho. E isso mostra muito quem eles são. Pessoas com o coração gigante, sempre querendo fazer o bem. E apesar da correria, a Christy está sempre atenta a tudo. Sabe aquela mãe que percebe até quando a filha dá uma piscada diferente? É ela. Ela conhece cada detalhe das meninas, sabe o que elas gostam de comer, o que elas têm medo, quando elas estão tristes, tudo. E nesse comecinho do filme, a Annabelle começa a mostrar alguns sinais de que algo não tá tão certo. Nada muito grave ainda, mas são coisas pequenas, tipo uma dorzinha aqui, uma carinha meio cansada ali. Mas como criança vive correndo, pulando, se machucando, ninguém acha que é algo sério. A vida continua, os dias vão passando, a escola tá lá, os amigos, as risadas. Tá tudo bem. Ou pelo menos parece. Eles também têm aqueles momentos em família que aquecem o coração, sabe? Jantares com muita conversa, brincadeiras bobas antes de dormir, carinho entre os pais. A relação da Christy com o Kevin é forte. Eles se respeitam, se apoiam. Mesmo quando estão cansados ou preocupados, eles dão um jeito de se ajudar. Isso tudo mostra o quanto essa família é unida. Mas como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas, logo essas pequenas mudanças na Annabelle vão começar a chamar mais atenção. Mas isso é para depois. Por enquanto, a gente só vê o quanto essa menina é alegre, cheia de vida e amada. Ela adora brincar com as irmãs, correr no quintal, subir em árvore. É esperta, divertida e tem um jeitinho muito especial que conquista todo mundo. E outra coisa, mesmo sendo uma família cheia de fé, eles são bem pé no chão. Não são perfeitos, têm suas brigas, momentos de cansaço, dúvidas, como qualquer família de verdade. Isso é legal, porque faz a gente se identificar. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos, até nossa própria família. Então, lembra que a Annabelle estava com umas dores meio estranhas? Pois é, não era só uma dorzinha boba, não. Um dia, a dor ficou tão forte que ela começou a gritar de tanta dor na barriga. A Christy ficou desesperada, claro. Mãe sente na hora quando tem algo errado de verdade, e ali ela soube que não era normal. Eles correram com a Annabelle para o hospital. Fizeram um monte de exames, raio-x, tomografia, tudo que podia. Só que nada aparecia. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles diziam que era só constipação, que ia passar, mas não passava. A menina chorava, gritava, mal conseguia comer,
Ficava deitada, encolhida. Tava claro, alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, só que ninguém descobria o que era. A Christie começou a rodar tudo atrás de respostas. Ia de médico em médico, hospital em hospital, tentando entender o que a filha tinha. E cada vez mais a Annabelle piorava. Ela já não conseguia brincar, não tinha forças, parecia uma outra menina. A família toda começou a ficar tensa. O Kevin, que sempre foi calmo, também já não conseguia disfarçar a preocupação. As irmãs da Annabelle começaram a sentir o peso daquilo também. O clima em casa mudou. E finalmente, depois de tanta luta, veio o diagnóstico. A Annabelle tinha uma doença digestiva rara, que não deixava o estômago dela funcionar direito. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como digerir a comida. E o pior, não tinha cura. Os médicos diziam que ela ia ter que viver com isso para sempre, se alimentando por tubos, com remédios fortes e com muita dor. Imagina o baque. A Christie desabou. A fé que ela sempre teve começou a balançar. Ela que sempre falou de Deus com tanta certeza, agora se perguntava: como Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E olha, não dá para julgar. Ver um filho sofrendo daquele jeito, dia após dia, sem esperança, é algo que abala qualquer um. Mesmo assim, ela não desistiu. Fez o que muitas mães fariam. Virou uma leoa. Começou a pesquisar médicos no país todo, enviou e-mails, ligou para hospitais, implorou por ajuda. Até que descobriu um especialista famoso em Boston. Só que conseguir consulta com ele era quase impossível. A fila era enorme, de meses, mas a Christie foi insistente. Ligava todo dia mesmo, até que de tanto tentar conseguiu. Milagre? Talvez. Mas o que importa é que ela conseguiu. Ela e a Annabelle viajaram para Boston, com dinheiro contado, dormindo em hotel barato, tentando não perder a esperança. Lá, encontraram o médico. Ele era diferente. Ouviu, prestou atenção, foi gentil. Começou um tratamento, colocou a Annabelle sob cuidados bem sérios. A menina ficou internada, sendo monitorada, com uma equipe tentando controlar a dor e ajudar o corpo dela a funcionar melhor. Enquanto tudo isso acontecia, a Christie ficava lá, ao lado da filha, sem dormir direito, sem comer direito, só pensando em ver a filha bem de novo. E o tempo foi passando. A dor continuava. Às vezes parecia melhorar, mas depois voltava com tudo. Era um sobe e desce de esperança e medo o tempo inteiro. E aí vem uma parte bem difícil. A Christie começou a se afastar de Deus. Ela ainda acreditava, lá no fundo, mas parou de orar, de ir à igreja, de falar com as pessoas sobre fé. Sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto isso, a Annabelle, mesmo doente, continuava doce. Continuava acreditando. E isso, de certa forma, foi o que manteve a Christie de pé. A rotina virou hospital, exames, choros e poucas respostas. Era como se estivessem presos num túnel escuro, sem saída. E tudo isso desgastou a família. O Kevin ficou no Texas com as outras filhas, tentando manter a casa funcionando. Eles falavam por telefone, se apoiavam como podiam, mas a distância, a dor e a incerteza machucavam todo mundo. Tá, então agora a gente tá naquele momento em que a Annabelle tá em Boston, internada, passando por tratamentos e exames, com a Christie ali do lado o tempo todo. O médico é ótimo, super cuidadoso, mas mesmo com tudo isso, a dor não vai embora. A Annabelle continua sofrendo muito, e o pior, ninguém tem uma solução definitiva. Só dá para tentar controlar a dor, alimentar ela por tubos e esperar. A Christie tá no limite. Ela já tentou de tudo. Todo médico que podia, toda oração, toda esperança. Agora ela só consegue ficar lá, segurando a mão da filha, tentando ser forte, mas por dentro tá desabando. Ela não entende por que Deus deixaria uma criança tão boa sofrer tanto. E isso mexe com tudo nela. Mas sabe o que é louco? Mesmo nesse caos, começam a acontecer umas coisinhas pequenas, que parecem bobas, mas que fazem diferença. Tipo uma garçonete num restaurante que percebe o jeito triste da Christie e decide pagar a conta delas. Do nada. Um estranho. E ainda faz um gesto bonito, sem esperar nada em troca. Ou então uma mulher no avião que escuta a história e oferece ajuda, contato, carinho. E isso tudo vai mostrando que, no meio da dor, ainda tem gente boa nesse mundo. E essas coisas pequenas são como pedacinhos de esperança. Não curam a Annabelle, mas tocam a Christie de um jeito diferente. É como se Deus ainda estivesse ali,
falando baixinho. Eu tô aqui, mesmo que pareça que não. Enquanto isso, o Kevin tá em casa com as outras duas filhas. E ele tá tentando manter a calma, mas é difícil. Ele sente falta da Christy, da Annabelle e das coisas simples, tipo jantar em família, rir junto. A casa tá vazia. E as meninas sentem tudo isso também. A saudade aperta. Mas aí, quando a Annabelle já tá há muito tempo em tratamento, algo inesperado acontece. Eles voltam para casa, porque não tem mais muito o que fazer em Boston. A Annabelle continua fraca, se alimentando por tubo, meio isolada, sem energia. Esta família viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Uma história real que mostra a profundidade de como Deus cuida de cada um de nós. Nessa jornada, você verá que pequenos milagres acontecem na sua vida todos os dias, e você nem percebe. A filha mais nova deste casal, de uma hora para outra, foi acometida por uma doença grave, incurável. Isso trouxe muita tristeza e apreensão para esta família. Uma mãe, incansável em ver sua filha curada, a leva para os melhores especialistas, mas o diagnóstico dado para sua filha não era favorável. Esta mãe sempre acreditou em Deus e ia aos cultos aos domingos, mas nunca havia tido uma experiência profunda com seu Criador. A menina é internada, e o seu caso se agrava, tornando cada vez menores as esperanças de vê-la curada. E é no momento mais escuro que um grande milagre acontece. Imagina uma família super comum, simples e cheia de amor. É a família Beam. Eles moram no Texas, numa casa com muito espaço, campo, natureza, e têm uma vida tranquila. O pai, Kevin, é veterinário. Cuida de bichos o dia inteiro. Ele adora o que faz. A mãe, Christy, cuida das 3 filhas e da casa. Ela é daquelas mães super dedicadas, que tá sempre correndo para todo lado, tentando dar conta de tudo. As 3 meninas são cheias de energia, principalmente a Annabelle, que é a filha do meio. Ela é super doce, brincalhona, curiosa e muito ligada com a mãe. No começo da história, tudo parece estar indo bem. Eles vão à igreja aos domingos, almoçam juntos, se abraçam bastante. Christy é bem envolvida com a igreja e fala muito de Deus para as filhas. Ela quer ensinar para as meninas que Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas. Elas oram juntas, cantam músicas cristãs e a vida segue num ritmo feliz. A casa deles vive cheia de vida. As meninas estão sempre brincando, rindo, se sujando, correndo para lá e para cá. Às vezes a bagunça é tanta que a Christy só ri, porque não tem muito o que fazer. Ela tenta manter tudo nos trilhos, o almoço, a lição de casa, levar as filhas para as atividades, ajudar no que pode no trabalho do marido. Enfim, é uma mãe multitarefa mesmo. Um dia, eles adotam um cachorrinho. A alegria das meninas é total. A família sempre teve essa coisa de cuidar dos outros, seja gente, seja bicho. E isso mostra muito quem eles são. Pessoas com o coração gigante, sempre querendo fazer o bem. E apesar da correria, a Christy está sempre atenta a tudo. Sabe aquela mãe que percebe até quando a filha dá uma piscada diferente? É ela. Ela conhece cada detalhe das meninas, sabe o que elas gostam de comer, o que elas têm medo, quando elas estão tristes, tudo. E nesse comecinho do filme, a Annabelle começa a mostrar alguns sinais de que algo não tá tão certo. Nada muito grave ainda, mas são coisas pequenas, tipo uma dorzinha aqui, uma carinha meio cansada ali. Mas como criança vive correndo, pulando, se machucando, ninguém acha que é algo sério. A vida continua, os dias vão passando, a escola tá lá, os amigos, as risadas. Tá tudo bem. Ou pelo menos parece. Eles também têm aqueles momentos em família que aquecem o coração, sabe? Jantares com muita conversa, brincadeiras bobas antes de dormir, carinho entre os pais. A relação da Christy com o Kevin é forte. Eles se respeitam, se apoiam. Mesmo quando estão cansados ou preocupados, eles dão um jeito de se ajudar. Isso tudo mostra o quanto essa família é unida. Mas como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas, logo essas pequenas mudanças na Annabelle vão começar a chamar mais atenção. Mas isso é para depois. Por enquanto, a gente só vê o quanto essa menina é alegre, cheia de vida e amada. Ela adora brincar com as irmãs, correr no quintal, subir em árvore. É esperta, divertida e tem um jeitinho muito especial que conquista todo mundo. E outra coisa, mesmo sendo uma família cheia de fé, eles são bem pé no chão. Não são perfeitos, têm suas brigas, momentos de cansaço,
dúvidas, como qualquer família de verdade. Isso é legal, porque faz a gente se identificar. Eles poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos, até nossa própria família. Então, lembra que a Annabelle estava com umas dores meio estranhas? Pois é, não era só uma dorzinha boba, não. Um dia, a dor ficou tão forte que ela começou a gritar de tanta dor na barriga. A Christie ficou desesperada, claro. Mãe sente na hora quando tem algo errado de verdade, e ali ela soube que não era normal. Eles correram com a Annabelle para o hospital. Fizeram um monte de exames, raio-x, tomografia, tudo que podia. Só que nada aparecia. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eles diziam que era só constipação, que ia passar, mas não passava. A menina chorava, gritava, mal conseguia comer, ficava deitada, encolhida. Tava claro, alguma coisa muito séria estava acontecendo ali, só que ninguém descobria o que era. A Christie começou a rodar tudo atrás de respostas. Ia de médico em médico, hospital em hospital, tentando entender o que a filha tinha. E cada vez mais a Annabelle piorava. Ela já não conseguia brincar, não tinha forças, parecia uma outra menina. A família toda começou a ficar tensa. O Kevin, que sempre foi calmo, também já não conseguia disfarçar a preocupação. As irmãs da Annabelle começaram a sentir o peso daquilo também. O clima em casa mudou. E finalmente, depois de tanta luta, veio o diagnóstico. A Annabelle tinha uma doença digestiva rara, que não deixava o estômago dela funcionar direito. Era como se o corpo dela tivesse esquecido como digerir a comida. E o pior, não tinha cura. Os médicos diziam que ela ia ter que viver com isso para sempre, se alimentando por tubos, com remédios fortes e com muita dor. Imagina o baque. A Christie desabou. A fé que ela sempre teve começou a balançar. Ela que sempre falou de Deus com tanta certeza, agora se perguntava: como Deus deixou isso acontecer com a minha filha? E olha, não dá para julgar. Ver um filho sofrendo daquele jeito, dia após dia, sem esperança, é algo que abala qualquer um. Mesmo assim, ela não desistiu. Fez o que muitas mães fariam. Virou uma leoa. Começou a pesquisar médicos no país todo, enviou e-mails, ligou para hospitais, implorou por ajuda. Até que descobriu um especialista famoso em Boston. Só que conseguir consulta com ele era quase impossível. A fila era enorme, de meses, mas a Christie foi insistente. Ligava todo dia mesmo, até que de tanto tentar conseguiu. Milagre? Talvez. Mas o que importa é que ela conseguiu. Ela e a Annabelle viajaram para Boston, com dinheiro contado, dormindo em hotel barato, tentando não perder a esperança. Lá, encontraram o médico. Ele era diferente. Ouviu, prestou atenção, foi gentil. Começou um tratamento, colocou a Annabelle sob cuidados bem sérios. A menina ficou internada, sendo monitorada, com uma equipe tentando controlar a dor e ajudar o corpo dela a funcionar melhor. Enquanto tudo isso acontecia, a Christie ficava lá, ao lado da filha, sem dormir direito, sem comer direito, só pensando em ver a filha bem de novo. E o tempo foi passando. A dor continuava. Às vezes parecia melhorar, mas depois voltava com tudo. Era um sobe e desce de esperança e medo o tempo inteiro. E aí vem uma parte bem difícil. A Christie começou a se afastar de Deus. Ela ainda acreditava, lá no fundo, mas parou de orar, de ir à igreja, de falar com as pessoas sobre fé. Sentia que Deus tinha virado as costas para ela. Enquanto isso, a Annabelle, mesmo doente, continuava doce. Continuava acreditando. E isso, de certa forma, foi o que manteve a Christie de pé. A rotina virou hospital, exames, choros e poucas respostas. Era como se estivessem presos num túnel escuro, sem saída. E tudo isso desgastou a família. O Kevin ficou no Texas com as outras filhas, tentando manter a casa funcionando. Eles falavam por telefone, se apoiavam como podiam, mas a distância, a dor e a incerteza machucavam todo mundo. Tá, então agora a gente tá naquele momento em que a Annabelle tá em Boston, internada, passando por tratamentos e exames, com a Christie ali do lado o tempo todo. O médico é ótimo, super cuidadoso, mas mesmo com tudo isso, a dor não vai embora. A Annabelle continua sofrendo muito, e o pior, ninguém tem uma solução definitiva. Só dá para tentar controlar a dor, alimentar ela por tubos e esperar. A Christie tá no limite. Ela já tentou de tudo. Todo médico que podia, toda oração, toda esperança. Agora ela só consegue ficar lá,
segurando a mão da filha, tentando ser forte, mas por dentro tá desabando. Ela não entende por que Deus deixaria uma criança tão boa sofrer tanto. E isso mexe com tudo nela. Mas sabe o que é louco? Mesmo nesse caos, começam a acontecer umas coisinhas pequenas, que parecem bobas, mas que fazem diferença. Tipo uma garçonete num restaurante que percebe o jeito triste da Christy e decide pagar a conta delas. Do nada. Um estranho. E ainda faz um gesto bonito, sem esperar nada em troca. Ou então uma mulher no avião que escuta a história e oferece ajuda, contato, carinho. E isso tudo vai mostrando que, no meio da dor, ainda tem gente boa nesse mundo. E essas coisas pequenas são como pedacinhos de esperança. Não curam a Annabelle, mas tocam a Christy de um jeito diferente. É como se Deus ainda estivesse ali, falando baixinho. Eu tô aqui, mesmo que pareça que não. Enquanto isso, o Kevin tá em casa com as outras 2 filhas. E ele tá tentando manter a calma, mas é difícil. Ele sente falta da Christy, da Annabelle, e das coisas simples, tipo jantar em família, rir junto. A casa tá vazia. E as meninas sentem tudo isso também. A saudade aperta. Mas aí, quando a Annabelle já tá há muito tempo em tratamento, algo inesperado acontece. Eles voltam para casa, porque não tem mais muito o que fazer em Boston. A Annabelle continua fraca, se alimentando por tubo, meio isolada, sem energia. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.